E aí pessoal, o professor Michel aqui começando mais uma videoaula. Dessa vez estamos continuando com relação ao assunto de conto de fadas. Então, preparem seus materiais, sente-se em um lugar confortável, que a nossa aula de hoje, de retomada sobre contos de fadas, vai começar. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho o que são os contos de fadas? Vamos ver aqui. Um conto de fadas é um tipo de história que tipicamente apresenta personagens fantásticos do folclore como dragões, elfos, fadas, gigantes, gnomos, goblins, grifos, nunchas, animais falantes, trolls, unicórnios ou bruxas. A história também, via de regra, apresenta encantamentos. Conto de fadas se distingue de outras narrativas folclóricas, como as lendas, que, em geral, envolve a crença na veracidade dos eventos descritos, e as histórias claramente morais, incluindo ali os contos de fadas. Ok? Então, esses três que eu acabei de falar, conto de fadas, as lendas e justamente ali as fábulas, tá certo? São histórias narrativas. Elas são histórias ali que narram um fato, narram ali algum evento, algum acontecimento, tá bom? Cada uma delas vai ter ali suas características próprias e, é claro, também suas funções próprias. Embora as três a gente possa dizer que servem para o entretenimento, para divertir ali o leitor, tá certo? Cada um vai ter ali o seu espaço mais específico, como é, por exemplo, o caso das fábulas, que elas têm no final dela uma liçãozinha de moral para ensinar para alguém, tá bom? No nosso caso aqui dos contos de fadas, o propósito, além de divertir as pessoas, é justamente passar ali, como posso dizer assim, alguns comportamentos que são ali aceitos ou que devem ser evitados, tá certo? Na sociedade, como por exemplo, não aceitar doces de estranhos. Esse é um exemplo que é trabalhado muito aí, justamente nos contos de fadas. Quem aqui lembra da Branca de Neve, a bruxa lá que deu aquela maçã envenenada? Esse é um exemplo, certo? Para que você não aceite coisas de pessoas que você não conhece, tá bom? Ok, então vamos aproveitar aqui essa deixa com relação a esse negócio de texto narrativo. Vamos relembrar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos ver aqui algumas características dos contos de fadas. Vamos lá? Vamos lá. Algumas características. Podem contar ou não com a presença de fadas, mas fazem uso de magia e encantamentos. Okay? Então, aí são as características dos contos de fadas. Seu núcleo problemático é existencial. O herói ou a heroína buscam a realização pessoal. Os obstáculos ou provas constituem-se num verdadeiro ritual de iniciação para o herói ou a heroína. Então, ó, vamos lá. Essas aqui são as características que nós temos com relação aos contos de fadas. O herói ou a heroína da história, tá certo? No início ela está vivendo lá em um ambiente pacífico, um ambiente que não tem grandes problemas, grandes transtornos, certo? Ela tem lá a sua vida comum, vamos dizer assim, e com o surgimento do problema, com o surgimento lá daquele conflito, ela acaba tendo que passar por várias mudanças e com isso ela acaba evoluindo pessoalmente, tá certo? Se tornando mais forte, se tornando mais corajosa, conseguindo independência, tá certo? Tudo isso aí vai ajudando na chamada jornada do herói, tá certo? Que é justamente quando o herói lá é apresentado na historinha como uma pessoa comum ou como uma pessoa qualquer, certo? E depois ele vai progredindo até de fato se tornar o protagonista da história, tá certo? E aí, é claro, tem os momentos felizes na história e tem os momentos também de tristeza, os momentos de dificuldade que o herói tem de superar aquilo, tá bom? Ok, então vamos voltar aqui agora sobre os textos narrativos. Você se lembra o que são textos narrativos? Vamos ver? Narrar é contar o mais fatos que acontecem com determinados personagens, em local e tempos definidos. Em outras palavras, é contar uma história, que pode ser real ou imaginária, certo? Então vamos lá. As lendas, muitas delas, certo? Elas surgem ali de algum fato, alguma coisa que realmente aconteceu, mas que aí com o tempo, com o passar do tempo, sendo recontado
oralmente, principalmente pelas pessoas de várias gerações, ela vai se modificando e vai ganhando um pontinho a mais, certo? Quem nunca ouviu aquela expressão? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Pois é, as lendas elas também vão ali justamente aumentando ali esses pontinhos, tá certo? Mas elas surgem de alguma coisa que aconteceu realmente, tá? Já os contos de fadas e, é claro, as fábulas, elas surgem mais do imaginário, tá bom? Elas têm ali o seu fundamento, a sua origem no que é imaginado pelo autor, pela autora. Vamos lá. Falando aqui de texto narrativo, um elemento que a gente não pode esquecer jamais é o narrador, que é quem conta a história. Vamos ver aqui o que é que seria o narrador? Tanto é possível contar uma história que ocorre com outras pessoas, quanto narrar fatos acontecidos com você. Essa decisão determinará o tipo de narrador a ser utilizado em sua redação. Então, o narrador ele é quem vai contar a historinha. Ele pode ser três tipos de narrador. Nós podemos ter três tipos. O narrador da primeira pessoa, que sou eu no caso, contando a minha história. Narrador de segunda pessoa, que é no caso você, contando aí sobre a minha história. Ou então um narrador de terceira pessoa, que não seria nem eu e nem você, certo? Um narrador externo, alguém que está observando a historinha, tá bom? Elementos de toda narrativa, de toda história narrativa. Vamos ver aqui alguns elementos de toda história narrativa. Vamos lá. Primeiro elemento, nós temos aí a questão do fato, o que vai ser narrado, tá certo? Nós temos também a questão do tempo, que é quando o fato ocorreu. Nós temos o lugar onde o fato se deu. Nós temos os personagens, que é quem participou do ocorrido ou observou. Nós temos também a causa, que é o motivo que determinou a ocorrência. Nós temos o modo, que é como se deu esse fato. E nós temos as consequências desse fato, tá bom? Pronto, minha. Por hoje é só. Por hoje é só. Daqui a pouquinho a gente continua com a aula daqui, certo? Com relação à questão de pronomes. Então, a gente se vê daqui a pouquinho com essa aula, tá? Um abraço forte e tchau!